Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje iremos falar de um assunto muito importante para todos os músicos, regentes, pessoas que estão de fora também, que é um tema que é a timidez, é o medo, nervosismo e insegurança. Seja bem-vindo, Felipe, seja bem-vindo, maravilha, as pessoas vão chegando. Eu vou falar um pouquinho aqui, sobre um tema que, como eu falei ainda agora, é muito importante, proeminente hoje em dia na sociedade. Maravilha, maravilha, seja bem-vindo, Oséias, os colegas que estão chegando aí. Então é isso, gente. Como vai ficar gravado, eu vou falando aqui quando os colegas vão chegando. E eu aproveitar para perguntar aqui, o Felipe, se puder responder de onde são. Olha, o Gilmar está conosco aqui também, o Guilherme, seja bem-vindo. Muito bem-vindo. Se puder responder aí de onde são. Enquanto eu começo aqui, ó. São três, maravilha, Osés. Olha, Neilza, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Osés, Recife, Pernambuco. Olha, o Felipe aqui, Campos Limpo, Paulista, maravilha. Marcelo Fusão, não precisa nem responder que é daqui do Pará, Marcos Figueiredo entrou também. Sejam bem-vindos, gente. Por nada. Gente, às vezes nós temos grandes resultados na área da regência e somos impedidos por essas sensações que são muito ruins na nossa vida, Uma timidez, o medo, o nervosismo e insegurança. Mas eu vou mostrar algumas ferramentas muito poderosas que me ajudou muito, que eu já passei por isso também. Se você está passando, eu já passei, e eu pude reger com muito mais tranquilidade o meu grupo e poder fazer música, como eu sempre quis. Então, vamos lá. Samuel, seja bem-vindo. Olha, dê uma busca no Google aqui. Timidez pode ser causada por vários fatores, como medo de não ser aceito, insegurança, habilidade social baixa, que é a dificuldade de interagir, falar em público, iniciar e manter uma conversação, perfeccionismo, enfim, são vários fatores. Se você for perceber, quando a criança, quando nasce desde criança, a criança ela nasce perfeita, respiração maravilhosa, mas quando chega adulto, aquela respiração não é mais a mesma. A respiração da criança é diafragmática, Mas quando chega adulto, é a mesma coisa, ela não tem problema de timidez, a criança. Mas ao longo da vida acontece algumas coisas, no caminho. Pode ser por problemas familiares, fora. A timidez não é uma coisa normal. Porque é normal. Ela tem que ser superada e tem que ver onde foi o problema da timidez. Por exemplo, eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês entenderem. Uma pessoa muito tímida, mas eu vou explicar um pouquinho para vocês. Quando eu era criança, faixa de 9, 10 anos, eu brigava muito na rua. E quando eu brigava na rua, eu chegava em casa, aí a pessoa que eu brigava, os meninos que eu brigava, ir lá com meus pais. Olha, o Rodrigo me bateu. Eu ia explicar para meus pais, ou para minha mãe, para o meu pai. Eu não tinha a expressão de me expressar e explicar. Por que você brigou com a pessoa? Eu apanhava antes de falar algo. Então a vida toda foi assim, Até que um dia ela percebeu, minha mãe percebeu que ela deixou conversar e percebeu que o errado não era eu. Às vezes já estava tão acostumado a chegar em minha casa e falar que eu tinha batido, mas ela viu a situação e
e percebeu que eu não estava errado, mas eu nunca consegui me expressar. Ela parou de bater porque eu estava certo e nunca mais bateu. Tudo bem. E quando chegou na minha adolescência, eu entrei na banda de música, né, da minha cidade. E as pessoas eram bem mais velhas, né? Eu entrei com 14 anos. Aí teve uma reunião dentro da banda para resolver alguns problemas. E quando eu fui me expressar, já adolescente, essa pessoa mais velha falou assim: você já está errado só de estar calado. Imagine falando alguma coisa. Ou seja, esse poder de se expressar fez com que eu ficasse muito tímido. Inclusive, quando eu por de muitos anos, 20 e poucos anos de idade, eu ia para o conservatório, eu não conseguia olhar nos olhos das pessoas. Não conseguia me expressar, por ser muito tímido, né? Quando a pessoa olhava, aí olhava assim. Aí não olhava nos olhos. Aí um dos amigos: por que você não olha nos meus olhos para falar comigo? Eu falei: meu Deus, o que está acontecendo? Eu não conseguia. Vocês entenderem o processo. Estou falando da minha dor para mostrar que há uma solução, né? Depois de 30 e poucos anos de idade, eu fiz uma sessão de coach. Nessa sessão de coach, eu pude ter a oportunidade de voltar ao tempo. Abriram, pra vocês entenderem, abriram um portal para mim e eu voltei ao meu tempo de criança. E quando eu cheguei no meu tempo de criança, eu vi a minha casa de antigamente mesmo. Enxerguei a minha casa como criança, meus 10 anos. E minha mãe e meus pais vieram até mim me pedir perdão, choraram de joelhos, pediram perdão porque eu tinha feito aquilo. E eu também chorei e pedi perdão por ser aquela criança, né? E aquele ciclo se fechou. E eu fui na banda, já adolescente, enxergava a banda, né? E essa pessoa veio me pedir perdão. Isso tudo aqui na mente, né? Voltei ao tempo. E a pessoa pediu perdão, eu também pedi perdão, e a gente se perdoou, e aquele ciclo se fechou. E eu voltei até os tempos atuais. Eu fui curado. Eu quero falar para vocês, a nossa mente, ela não sabe o que é real ou imaginário. Ou seja, aconteceu aquilo, eu voltei ao tempo de criança. Voltei, tudo aconteceu. Eu fui curado da timidez, eu não conseguia me expressar com as pessoas, olhar nos olhos. Eu consegui ser curado. Porque a psicologia, né, dentro da psicologia, a terapia, que inclusive é usado até para tratamentos como um abalo que aconteceu na tua infância, ou você sofreu algo irreparável que marca pelo resto da vida. Você vai fazer, se você fizer essa ferramenta dentro do seu quarto e acontecer todo o processo, voltar ao tempo, você consegue ser curado. A psicologia usa muito isso. Eu fui curado, né? Então isso é muito importante na nossa vida, saber as ferramentas e saber como nós podemos ser curados, né? Desligou aqui só um momento, gente. Pronto. Então, outro problema, né? Que eu listei alguns problemas aqui. A timidez, já sabe como pode ser um problema, né, do passado, pode ser. E você pode curar através dessa ferramenta, de coaching, de psicologia, volta ao tempo, perdoar o perdão. É algo que liberta, liberta a pessoa. Você está preso, você vai se libertar através do perdão. Isso é maravilhoso. Outra ferramenta que eu vou falar para vocês, mas antes, escute essa história aqui. No final da Segunda Guerra Mundial, os soldados que sobreviveram, eles foram
promovidos, né, a oficial. E fizeram um palanque e a multidão cheia de pessoas, né, os soldados promovidos a oficial, falar um discurso, né, as pessoas tinham perdido seus familiares, perderam pais, irmãos, enfim, né. Então os soldados, né, que sobreviveram ao discurso para essas pessoas. E um soldado, ele estava muito nervoso, com medo, e falou pro coronel: eu estou com medo de falar, estou com medo, estou com um nervosismo de chegar e falar para esse tamanho de multidão. Aí o coronel desceu do palanque, chegou até ele e falou: soldado, você está pensando em você, no seu nervosismo, no seu medo, na sua insegurança. Olha aquelas pessoas lá que perderam seus familiares, perderam seus irmãos, que nunca, e as pessoas que foram, que não vão voltar mais, deixaram seus familiares. Elas que estão precisando que você fale alguma coisa. Vá lá. E ele foi. Quando ele chegou lá, ele conseguiu dar um discurso aplausível, porque o cenário não era mais ele, era aquelas pessoas. Ou seja, com outras palavras, quando você tem um propósito maior do que você, de que você, eu estou nervoso, estou com medo, qual o propósito maior de que isso? Eram aquelas pessoas naquele momento. Então, quando você tem um propósito de servir a sua comunidade, servir melhor seus músicos, dar o melhor, né, se for para Deus, dê o melhor. Você não é mais o cenário. Por exemplo, eu quero ser um regente por excelência. Para quê? Estou pensando em você. Agora eu quero ser um regente por excelência para servir melhor minha comunidade, servir melhor meus músicos, né, minha sociedade, ao melhor que eu tenho. Quando você faz isso, ou seja, aquela vontade, né, de chegar à excelência da regência, você vai chegar, custar o que custar, porque o propósito não é você, é as pessoas. Então, isso que é importante. E outra coisa que eu posso falar também, uma pequena história. Quando eu fui fazer uma prova de piano, muitos anos atrás, piano de proficiência, piano que eu fazia, né, tinha uma banca de professores. E quando eu cheguei para fazer prova de piano, estudado bastante piano, e quando eu cheguei lá para fazer a prova, eu estava muito nervoso. Mas só que eu lembrei de um filme, eu acho que vocês sabem, O Pianista. Vocês conhecem, já viram esse filme? Pois é, eu assisti O Pianista, e o pianista sentia a música. Ele sentia toda aquela música. E quando eu cheguei na prova, eu falei: puxa, eu tô nervoso de toda essa música que eu estudei. Eu vou sentir o que ela tá representando, qual é o sentimento dessa música. E foi o que eu fiz. Eu coloquei todo aquele sentimento que a música estava mostrando, né, o que o compositor estava mostrando, a interpretação daquela música. E acredite, gente, o nervosismo, ele foi trocado pelo sentimento musical. O que aquela música está falando? Então, aquele nervosismo, naquele mesmo tempo, foi mudado. Ou seja, cadê o nervosismo? Nem lembrava mais dele. Só lembrava de fazer música. E quando a gente chega nesse estágio, que a gente está tranquilo, consegue fazer música, sentir, ou seja, não está mais em você, já está sentindo a música, não tem mais o nervosismo, porque o sentimento, né, desse sentimento de mostrar aquela música, a interpretação, ela é maior do que a parte do nervosismo. Então você consegue fazer música. E outra coisa que Augusto Cury fala: se você está com medo, enfrente o seu medo. Se você não enfrentá-lo, ele se tornará um monstro na sua vida. Porém, se você enfrentá-lo, ele se tornará um animalzinho de estimação.
Que quem está pegando a chave aqui, gente, quem está entendendo esse processo, que é muito importante para todos nós, como estamos vivendo numa sociedade hoje em dia. As pessoas têm medo, têm insegurança, nervosa por tudo, porque não tem às vezes a técnica, não tem as ferramentas. Então, quem está entendendo, quem pegou essa chave aqui, quem pegou essas ferramentas, que é muito importante. Outra, vocês entenderem o processo aqui que eu uso até hoje em dia. Outra ferramenta importante. Uma repórter, ela foi fazer uma entrevista com o maior nadador do mundo e perguntou para ele. Resposta simples: por que você é o maior nadador do mundo? Melhor. Várias conquistas, todos os anos todas as competições você é medalha de ouro. A resposta dele falou assim: porque eu treino 8 horas por dia. E ela, ao mesmo tempo, ela indagou ele: mas o segundo lugar, o terceiro, o fulano, o ciclano também treinam 8 horas por dia. Ele falou assim: eu faço o treinamento peito assim, o treinamento de costa, borboleta assim. E ela indagou de novo: mas fulano, ciclano também faz esse treinamento. E de tanto ela perguntar e ele responder, chegou um momento que ele falou: eu vou te falar como eu treino. Nesse momento importante, ele falou: quando eu vou, meu primeiro treino, quando tudo começa, 8 horas da manhã, eu vou treinar. Quando eu treino, eu vejo o holofote. Eu escuto o primeiro tiro e eu pulo na água, na piscina. E eu vou nadando. E eu vejo eu me distanciando dos meus adversários. E quando eu venho no nado borboleta, eu vejo me distanciando ainda mais deles, à frente deles. E quando eu chego voltando nado peitoral, eu me distanciando ainda mais e chego no meu treino em primeiro lugar. Ou seja, ele revelou o segredo de ganhar em primeiro lugar: a inteligência emocional. Ou seja, gente, não aconteceu comigo. Eu tinha uma peça para reger, era um 5x8, era muito chatinha, tinha uma parte lá que eu estava errando, várias vezes, e eu tinha que reger no Teatro da Paz ela. E toda vez eu errava, mas eu sabia dessa ferramenta. Eu falei: eu vou treinar. Eu decorei essa parte pequena, chata, muito difícil. Eu decorei ela e imaginei treinando como se fosse no teatro no dia. Eu via tudo acontecendo. E quando eu cheguei lá no teatro, usando todas essas ferramentas que eu falei para vocês, o propósito maior não era para mim. Era fazer música, e música de qualidade. Só que eu já tinha treinado no teatro. Porque, bora ver se vocês entenderam as ferramentas. Porque o seu cérebro, ele não sabe o que é real ou imaginário. Eu já tinha feito isso no teatro várias vezes. Inclusive, eu ficava nervoso, muito nervoso, em casa. Porque eu estava no teatro, eu me teletransportei com a minha mente. Fui para o teatro e regi, eu enxergava eu entrando. Eu enxergava o povo, o público. Eu enxergava eu me cumprimentando para eles. Eu enxergava eu indo pedindo para a banda sinfônica, que era a banda sinfônica. Eu enxergava, fazia todo o processo. Ou seja, é uma ferramenta poderosa que eu uso. Que quando eu fui para Pelotas, regi 2.500 pessoas
no Festival Internacional de Pelotas em 2020, 2.500 pessoas. Eu já tinha feito isso lá. Ou seja, quando eu cheguei lá, região Guarani, 1812, já tinha feito antes aqui dentro. Então, gente, é uma ferramenta poderosíssima. Você pode usar ao seu favor. E eu quero falar para vocês aqui, a cura da insegurança é a prática. E você entender o que é feito é melhor do que perfeito, né? E com frequência vem excelência. Mas que prática é essa, maestro? A prática emocional, gente. Você não pode chegar, eu vou praticar várias vezes. Sim, você vai ter resultado palpável, mas não tanto quanto você praticou antes tudo aquilo na sua casa. Você já fez o processo antes. Você chega lá, já foi feito. Essa é a prática. E com frequência vem a excelência. E quando você chega para fazer o concerto ou para se apresentar em público, enfim, já aconteceu. Por quê? Mais uma vez, seu cérebro não sabe o que é real ou imaginário. Então, gente, essa live aqui, eu estou mostrando o que aconteceu comigo, são as ferramentas que eu utilizo para ter grandes resultados e chegar na frente de qualquer festival ou fora do país, se eu for, não vou ter problema, porque eu já treinei. Quem pegou essa chave? Dê o seu like aí para ver, dê um coração para quem pegou essa chave. Processo contínuo, isso. Maravilha, um processo contínuo. Um grande exemplo que eu vou falar para vocês, a diferença nas Olimpíadas que teve, do primeiro para o segundo lugar. Qual foi a diferença do primeiro para o segundo lugar? O emocional, gente. O emocional. O primeiro lugar estava muito mais preparada emocionalmente. Então o emocional que muda a pessoa. O emocional, ele é 90% emocional, 10% racional. Se você domina a inteligência emocional, você está na frente de qualquer pessoa. Em todos os sentidos. Provérbios. Né? Então, gente, alguma pergunta? O que eu preparei para vocês, o que eu utilizo é isso. Olha, Eliseu, boa noite. Boa noite, Eliseu. O Herif, Júnior, Ednilson, Rodrigo Soares. Olha, o maestro Natanael, seja bem-vindo, maestro, nosso parceiro, da RC Moraes. Minha esposa, olha, Camila Guimarães, seja bem-vinda. Nilza, tá, gente? Sim, tá aqui, ó. A maestrina Renata falou tudo. Praticar como se fosse no dia, emocionalmente. Eu lembro que, vou falar só para terminar, antes de terminar aqui, gente. Seriamente, eu lembro que um dos colegas, quando eu estudava, ele treinava assim: olha, o professor meu me ensinou como treinar. Como é que tu faz? Porque quando eu chego para tocar, e tocava percussão, né? Quando eu chego para tocar, meu coração bate muito, muito forte, eu fico com o coração muito forte, tocando, meu Deus do céu, eu quase não consigo tocar. E tem várias partes que eu chego a errar por causa do meu emocional, do meu nervosismo. Eu erro muito em concerto e tudo. E o meu professor me ensinou. Como foi que ele te ensinou? Eu correr nessa escada e voltar na escada, porque eu vou ficar com o coração alto, rápido, e eu vou tocar. Hoje em dia, se eu fosse dar um conselho para ele falar, iria falar: toque, como se fosse num dia. Apenas isso. Treine. Propósito maior, fazer música. Todas as ferramentas que eu falei para vocês. Seria assim. Não correr na escada e voltar e depois tocar. Não treinou a emoção. Treinou o físico. O físico, se você está com a emoção tranquila, você está com o físico, como eu estou falando, conversando com vocês.
Obrigado, Renata. Muito obrigado, gente. Olha o Wilton Sebastião, boa noite a todos. Maravilha. Tenho vários alunos aqui, eu quero agradecer a todos. Olha o Cláudio, seja bem-vindo, Cláudio. Com certeza, Herif. Tem um dos maestros falou assim em uma aula, emocionalmente. Treine como se fosse no concerto. Conserte, quando estiver no concerto, como se fosse em casa, treinando. É o contrário. Ou seja, teletransporte para lá pro dia do concerto. Chegar lá, tu já tá todo treinado. Porque eu falei, o cérebro não sabe o que é real e imaginário. Você já fez. Você já treinou, está perfeito, está maravilhoso. Ou seja, quando você chega lá, de quanto você praticar, você vai ter mais segurança. Porque a cura da insegurança é a prática. Não é chegar lá praticando. Você pratica antes, como estivesse lá. Tá bom, gente? Então é isso. A paz de Deus também, paz de Deus a todos. Boa noite e muito grato, gente, a todos vocês. E até a próxima, se Deus quiser.